Boa tarde, boa noite, bom dia a todos os nossos amigos e irmãos, estudantes, ouvintes que participam do nosso canal. Eu sou o professor e pastor Cristiano Kaller. No nosso vídeo de hoje nós estamos dando continuidade então na nossa quinta aula sobre o grego koiné. Na aula de hoje nós vamos ver a flexão de algumas palavras, de alguns substantivos gregos, em função do artigo usado e em função do caso em que ele se encontra. Certo, pessoas? Você já deve ter se deparado com a seguinte situação. Vocês já devem ter abrido um dicionário em grego ou pegado uma palavra em grega solta. E quando você foi procurar, talvez num dicionário aí, o que significava essa palavra, você não encontra com exatamente a mesma grafia. Existem algumas diferenças na grafia desta palavra. É justamente em função aí dessas flexões que os substantivos, que as palavras sofrem no grego, que pode acontecer essas diferenciações quanto à sua grafia. Pois bem, então vamos adiante. Lembrando que o intuito dessa aula não é nós estudarmos gramática grega, mas para nós compreendermos minimamente o que acontece nesta língua que nós estamos analisando. Então, antes de nós irmos para as palavras gregas, uma breve revisão aqui do conceito do que é um artigo na nossa língua portuguesa, né? Então, o artigo é uma palavra que se antepõe a um substantivo e ele tem a intenção de particularizar ou indefinir um nome, enquanto classe gramatical possui um reduzido valor semântico, demonstrativo, por ter uma função um tanto delimitada na língua portuguesa. Ele exerce basicamente o papel de adjunto dos substantivos. Então, os artigos, né, tanto artigos definidos e indefinidos, que são os mais conhecidos. No grupo dos definidos, nós temos o, a, os, as. No grupo dos indefinidos, nós temos uma, uns e umas. Feito essa revisão, então, do que é um artigo, vamos propriamente dito agora para os artigos na língua grega. Então, percebam o seguinte, que eu destaquei aqui em 3 colunas, tá? Nós temos aqui o masculino, no singular e no plural. Nós temos essa segunda coluna que nós vamos usar palavras femininas no singular e no plural. E nós temos essa terceira coluna do grego aqui, que servem para as palavras neutras. Aquelas palavras que não são nem masculinas e nem femininas, elas vão ficar no modo neutro, certo? E aí nós temos uma outra situação, né, um pouco diferente aí do português. Nós temos a situação, nós temos os casos no grego, que é essa coluninha aqui na vertical. Nós temos 5 casos, e aqui eu coloquei só 4. Aqui o primeiro caso é o nominativo, segundo caso genitivo, terceiro caso dativo, quarto caso acusativo, e nós teríamos um quinto caso que seria o vocativo. Esse vai ficar para um estudo posterior. Hoje nós vamos trabalhar apenas com esses casos aqui. O que significa esses casos? Sucintamente, conforme o caso em que o texto está escrito, são as flexões e são os artigos que eu vou usar na construção deste texto. É o que nós vamos ver aqui. Por exemplo, se eu estiver no caso nominativo e eu vou escrever, vou utilizar uma palavra masculina, então no singular eu vou usar aqui a minha primeira letra, a letra ômicron, né? Vai ser o O. No plural eu vou escrever OI, certo? Isso anteriormente, né, do que vai acompanhar a minha palavra. Então, se eu vou, por exemplo, escrever o homem, que seria homem em grego seria anthropos, né, eu colocaria então no singular o anthropos, certo? Agora, se eu quisesse dizer os homens, eu uso a mesma palavra anthropos, né, e eu vou dizer oi anthropos,
certo? Então aqui esses artigos vão me definir se está no singular ou se está no plural. Agora no caso genitivo, percebam que agora vai mudar um pouquinho. No caso genitivo eu vou usar aqui a palavra toy, no singular. No plural eu vou usar a palavra tom. No caso dativo eu vou usar o to. No plural vai ficar toys. Aqui no caso acusativo eu vou usar tom. E no plural eu vou usar a palavra tous, certo? Então aqui nós temos a primeira coluna, nos 4 casos que nós podemos encontrar da língua grega, lembrando que existe mais um 5º caso. Nesses 4 casos, na versão singular e na versão plural, sempre eu vou encontrar esses artigos antes de palavras masculinas. Sempre encontrarei esses artigos aqui. Agora, palavras femininas. Sempre que eu tiver palavras femininas no grego, eu também vou ter determinados artigos para usar para a palavra feminina. Cada caso vai ter a sua. Então, no nominativo, seguindo a mesma ideia da primeira coluna, eu tenho aqui a letra eta, né, que quer dizer e. Esse e com esse acentinho aqui, ele pode estar variando um pouco de e, por vezes até chegando próximo à pronúncia de um i, certo? Mas é a palavra grega eta, então é um e fechado no singular. No plural, o artigo que vai ser ai, alfa mais iota. Agora no caso genitivo, então eu vou usar o artigo tens no singular. No plural eu vou usar o artigo tom. No caso dativo, eu vou usar o artigo te no singular e vou usar no plural o artigo tais. E no último caso aqui, o caso acusativo, no singular eu vou usar ten e no plural eu vou usar o artigo tas. Certo, pessoas? Então aqui nós temos a segunda coluna de artigos para serem usados em palavras femininas no grego. Agora a minha última coluna, quando eu for usar palavras neutras, eu também vou ter um artigo equivalente tanto para o singular plural e equivalente a cada caso. Pegando o primeiro caso nominativo. O primeiro artigo que eu tenho, tou, no singular. No plural vai ficar tá. Agora, no segundo caso genitivo, o primeiro artigo que eu tenho, tou. No plural vai ficar tol, né? Aqui ficou, na verdade, o que diferencia esse O do ômicron para o O do ômega é que o O do ômega, a pronúncia do ômega, ela é um pouco mais aguda, ela fica um pouco mais forte, como se fosse dobrar o O. Aqui no dativo singular vai ficar tó, plural tóis. No último caso, caso acusativo, no singular fica tou, percebam que fica igual ao caso nominativo, e no plural vai ficar tá. Então percebam que aqui o acusativo e o nominativo ficam iguais nesse caso, no caso neutro, ok? Está um pouco difícil de entender. O próximo slide aqui, vamos usar uma palavra para a gente tentarmos entender um pouquinho melhor isso, certo? Então eu peguei uma palavra no grego aqui, isso aqui é uma palavra masculina. Essa aqui é a palavra soldado, certo? A pronúncia dela vai ficar strationtens, certo? Strationtens, que quer dizer soldado. Então, se eu quiser pegar esta palavra soldado, stratiotens, né? E quero dizer o soldado. Bom, eu vou vir aqui, é uma palavra masculina, soldado é masculino, está no singular, então eu vou pegar esse artigo aqui, eu vou pegar o ômicron, né? E esse ômicron vai vir aqui para frente.
certo? O stratiotens, o soldado. Agora, se eu quiser usar essa mesma palavra, stratiotens, soldado, e eu quero falar no plural, os soldados, eu venho aqui, né, masculino, plural, e no nominativo eu vou usar o oi. Portanto, vai ficar oi stratiotes, ou seja, os soldados. Esse aqui é um exemplo, então, de uma palavra masculina. Vamos pegar um exemplo de uma palavra feminina. Aqui nós pegamos a palavra que significa mulher, certo? Aqui é guné. Guné, então, em grego, significa mulher. Agora nós temos que analisar essa segunda tabela aqui. Se eu quiser falar no singular a mulher, eu percebo que eu vou usar esse artigo aqui. Eu vou usar o meu artigo com a letra eta acentuada, que vai ficar iguné. Percebam que aqui o eta ele fica quase com som de i nessa situação aqui. Iguné, certo? A mulher. Agora, se eu quiser me referir às mulheres, eu venho aqui nessa tabela, venho para o plural e eu vou ter que colocar na frente o que? Ai, o artigo ai. Então, eu tenho aqui gunaikon, que são mulheres, e eu vou usar o artigo ai, ou seja, as mulheres. Ai gunaikon, certo? Então aqui nós tivemos um exemplo de cada, um exemplo masculino e aqui um exemplo feminino com o emprego dos artigos. Vocês devem ter percebido que a terminologia aqui dessas palavras mudaram. O radical basicamente se manteve, mas houve uma alteração aqui na terminologia, tanto em soldados como em mulher. Houve uma diferenciação aqui. É o que nós vamos entender no próximo slide. Então, aqui para nós entendermos de uma forma, quem sabe, um pouco mais prática. Aqui nós vamos, eu separei apenas a primeira coluna que nós estávamos vendo anteriormente. Aqui nós vamos trabalhar apenas com artigos masculinos nesse vídeo. E nós vamos ver o quê? Como que a flexão das palavras gregas em função do artigo utilizado, certo? Então nós vamos ver. Repetindo aqui os artigos que nós já vimos. Esse aqui nós já vimos no slide anterior, né? No caso, e aqui nós temos a abreviação dos casos, né, gente? Esse N é nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Isso quer dizer as siglas, tá? Então nós temos aqui o O, depois nós temos o artigo tou, o artigo tó e o artigo tom. Então percebam, a equivalência do português seria o, do, ao e o, certo? Aqui no plural, como que ficaria? No plural nós temos no nominativo oi, no genitivo tom, no dativo tois e no acusativo tous. Então aqui também, na equivalência da nossa língua portuguesa, nós temos os, dos, aos e os, certo? Então vocês percebam que tudo isso aqui só vale para palavras masculinas, são artigos masculinos. Então nós vamos analisar agora esta palavra aqui, senhor. Senhor, no grego, vai ter essa grafia aqui, certo? O capa, o y, o rho, o iota, o ômicron e o sigma, certo? Então essa aqui é a grafia. Então senhor em grego vai ficar kurios. Essa seria a pronúncia. Mas como que eu vou encontrar esse kurios e senhor é masculino, né? Como que eu vou encontrar então o que vai acontecer com essa palavra kurios no singular em cada um desses casos e no plural em cada um desses casos? Então começando aqui pelo caso nominativo. Percebam. Então eu vou usar o artigo o, certo? Então o kurios, certo? A palavra ficou exatamente igual aqui. Agora, que quer dizer o quê? O senhor.
Agora, se eu quiser me referir do senhor, eu vou ter que usar aqui no caso o genitivo, aqui o meu artigo tou, que vai ficar tou curiou. Então percebam aqui, nós já deixamos de forma separada em vermelho aqui a sufixação no final do radical grego, para vocês perceberem que essa sufixação ela repete aqui as últimas duas letras do artigo. Percebam, então aqui o radical curioso mudou. Ele mudou, então houve aqui uma flexão por sufixação, certo? Então aqui eu estou falando do senhor. E no caso ao senhor, eu vou usar esse artigo tol, né? Percebam que aqui a parte final também houve uma mudança aqui nessa parte final, já houve a flexão por sufixação também. Então, tol, curiol, certo? Ao senhor. E no caso acusativo, eu tenho o artigo tom, então aqui também, tom, curion. Percebam que aqui a parte final também mudou, acompanhou as últimas duas letras gregas do artigo. Creio que aqui já ficou bem claro, então, que existe essa flexão de palavras em função do artigo utilizado. Estou usando esse artigo, eu tenho essa flexão. Estou usando o genitivo, eu tenho essa flexão. Estou usando o dativo, eu tenho essa flexão. Estou usando o acusativo, eu tenho essa flexão no meu radical. Isso aqui para o singular. Agora para o plural. Vamos ver como é que ficaria. No plural eu tenho os, seria os senhores, dos senhores, aos senhores e os senhores. Então aqui, os senhores, é essa flexão que eu vou ter aqui, ó. Oi, curioi, os senhores. Perceba então aqui que o meu sufixo aqui, a minha flexão, acompanhou o meu artigo, ok? Aqui no próximo caso genitivo, tom, curion. Então aqui, dos senhores. No próximo caso, aos senhores, né? Tois, curióis. Então aqui de novo acompanhou a parte final do meu radical, acompanhou o meu artigo. E no caso acusativo, tous, curious. Mesma regra, acompanhou a parte final aqui, a flexão, em função do artigo. Certo, pessoas? Eu sugiro que você pare esse vídeo, eu sugiro que você anote isso num caderno para você ir avançando nos seus estudos, tá? Porque isso é uma coisa que não adianta, nós temos que ter anotado em algum lugar e volta e meia nós vamos estar recorrendo a essas anotações para nos lembrarmos como que está acontecendo essa flexão, para entendermos em que caso o texto está escrito. Então percebam que num parágrafo ou em 2 parágrafos eu posso ter uma escrita utilizando vários casos simultaneamente. Eu posso ter o início de uma frase no caso nominativo, eu posso ter no meio da frase mudando para um caso dativo. Então isso é bem comum no grego e é importante então saber essas terminologias. Então eu espero que tenha ajudado. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.